muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as novas técnicas para alinhamento e a correção dos dentes. Quem tira as nossas dúvidas é o dentista Dr. Luciano Wagner Ribeiro. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as novas técnicas para alinhamento e correção dos dentes. Tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, a gente vai conseguir demonstrar também algo muito interessante, trazendo tecnologia. Isso é maravilhoso poder trazer aqui para você e para que você consiga ver como é que tudo isso funciona também. Hoje eu recebo o Dr. Luciano Wagner Ribeiro. Doutor, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Denise, estar aqui com vocês. Bater papo sobre as novas tecnologias, isso é maravilhoso, né, doutor? Porque não faz tanto tempo assim, a solução para a boca era extrair os dentes, né? Quanta coisa mudou, se for pensar, num curto espaço de tempo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E é muito bom fazer parte dessa evolução, fazer parte da odontologia brasileira, que é uma das melhores do mundo. Isso eu posso falar com total segurança para vocês aqui. Muito bom. A gente está realmente numa posição de destaque, né? Eu recebo vários profissionais, também vão a congressos e dão as palestras. A gente realmente ocupa uma posição hoje de grande visibilidade, né? Sem dúvida. A gente é referência na maior parte das especialidades da odontologia. Hoje o brasileiro pode ficar muito tranquilo, porque não precisa sair do Brasil para fazer nenhum tipo de tratamento odontológico. Perfeito. Agora, como o tema hoje é correção e alinhamento dos dentes, sempre as pessoas pensam no uso de aparelhos, né? E aí o que envolve mais medo é o aparelho fixo, né? Sim. Que então daria ali, pelo menos a princípio foi que daria um resultado em menor tempo, porque você não fica tirando e colocando. Mas quantos anos as pessoas ficam com esse aparelho fixo, doutor? Então, acabam ficando por muito tempo, às vezes até estigmatizadas, com medo de sorrir, né? Vergonha de sorrir, o que é uma bobagem. Mas a gente sabe que para fins estéticos, né? Hoje, até mesmo para o aparelho fixo, existem alternativas, né? Então as coisas foram mudando. Eu queria que você explicasse um pouquinho todo esse passo a passo. A pessoa sempre, jovem, sempre teve medo de ficar estigmatizado, né, do sorriso metálico, e às vezes deixou passar o tempo. Todo dia que eu recebo dentista aqui, eu recebo centenas de perguntas. Denise, deixei passar, os meus dentes estão encavalados, e olha, eu já tenho 40, 50, 60 anos, dá para resolver, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente aí de como é hoje para corrigir os dentes, antes da gente falar dessa novidade que até o doutor já trouxe aqui. Olha, Denise, a gente tem hoje uma gama de opções muito grande para a gente poder oferecer todos os tipos de tratamento para os nossos pacientes, de acordo, na verdade, com a necessidade de cada um, né? Isso é o mais importante, né? Eu acho que o bom profissional hoje é o dentista que não oferece somente um tipo de tratamento, não somente o aparelho fixo, ou aparelho removível, ou aparelho invisível, ou só cirurgia, né? Porque hoje realmente as necessidades variam muito e você tem muitos caminhos, e sempre tem um caminho mais curto, né? Mais conservador, que é muito importante hoje, o aspecto conservador do tratamento. Então a gente tem sempre um caminho melhor para cada necessidade do paciente, né? Sempre com o foco mais preventivo possível. Então sempre que detectado o problema, o ideal é o mais rápido possível você buscar o profissional para resolver, para não complicar o tratamento, né? Uma coisa que poderia ser muito simples pode acabar ficando complicada quanto mais tempo você demora para buscar uma solução para isso. O que eu acho mais legal é ter essa possibilidade. Então, que o profissional te mostre
para o seu caso, quais são as opções. Exato. O que vai servir? Porque a gente sabe que tudo varia, investimento, valor, preço. A gente sabe que é um investimento que vai ter um custo envolvido ali, né? Só que o importante é que o profissional te mostre. De repente você tem a oportunidade de fazer, mas o profissional não te contou aquilo, né? Às vezes você tá... E eu já vi pessoas 7, 8 anos usando aparelho. Então, é o que eu te falei. Eu acho que hoje, né, a gente está com um foco muito preventivo, já uma abordagem que também é nova, né? Se a gente está falando de novidade aqui, eu acho que o foco dos tratamentos odontológicos, eles são cada vez mais preventivos. Então, se inicia um tratamento já em crianças de 4, 5 anos, com técnicas muito pouco invasivas, né? Existe uma especialidade da odontologia que chama ortopedia funcional dos maxilares, que é fantástica para essa abordagem preventiva. Antes não se fazia nada, se esperava. Aí, quando o paciente chegava com 12, 13 anos... Já era um problema. Já era um problemão, tinha que fazer extração de dentes, como você colocou, para fazer um tratamento com o aparelho fixo. Então, hoje, com um procedimento super simples, a gente consegue uma abordagem muito mais precoce e tratamentos muito rápidos, né? A coisa toda começa aí. Sim. E a questão dos aparelhos que a gente veio conversar hoje aqui, a indicação já é mais para frente. Ou são pessoas que nunca usaram aparelhos, por uma razão de um bloqueio, que nunca quiseram usar um aparelho fixo, né? Ou pessoas que já usaram o aparelho, voltou um pouquinho, teve um pouquinho de movimentação, a recidiva, que a gente chama, e aí quer corrigir isso sem colocar o aparelho fixo de novo. Esses são os dois principais focos desse tipo de tratamento. Perfeito. Então, vou pedir para o doutor para mostrar esse sistema invisível, então, com o aparelho invisível. Depois a gente fala dos benefícios, que são muitos, né? Enfim. E mostra pra gente, então, doutor. Primeiro, para começar, se os meninos filmassem aqui, Isso. Se eles mostrarem, dificilmente a gente vai enxergar o qual aqui, desses 3 da frente, então, qual daqui tem o aparelho invisível. É difícil, né? Então, ele é realmente muito imperceptível, né? E o que tá, vou mostrar, é esse do meio aqui, que tá mais... Bom, aqui de perto dá pra ver que ele tá mais brilhante, mas de longe não dá pra ver. Assim será nos dentes de quem utilizar, né? Acho que isso é o mais legal, né? Não dá... Pra começar, realmente não dá pra ver, né? Exatamente. Depois até posso colocar um momento mais pra frente, posso colocar um aparelho pra vocês verem que realmente fica imperceptível na boca. Pega ele pra gente ver, porque é bem fininho, né, doutor? Vamos lá, aqui o aparelho está encaixado no modelinho que ele foi feito, né? Mas o aparelho seria isso aqui. Muito fininho, então é muito mais fininho do que aquele que a gente usa para fazer um clareamento, por exemplo. Isso, você colocou uma questão super importante. Os pacientes confundem um pouquinho essa questão. Eles falam assim, já usei esse aparelho, mas eu usei esse aparelho para fazer clareamento, né? Porque ele se assemelha muito, e não é esse, vamos deixar muito claro que não é esse. Tem muita tecnologia envolvida na confecção desse aparelho aqui, e a gente vai ter oportunidade hoje de passar por esse passo a passo. É muita tecnologia mesmo, né? Muito legal e acessível, né? Isso também que é muito legal. A gente nunca fala valores aqui, mas acho que vale a pena a pessoa se interessar e buscar. Por isso que eu acho que o profissional, ele tem que estar capacitado, habilitado, atualizado para te mostrar, para te dar como opção. Você pode até não escolher, mas que ele tenha te mostrado, então, as opções, porque tem vantagens envolvidas aqui, né? Muitas vantagens estéticas. E aí vem a primeira pergunta. No aparelho tradicional, quem já usou sabe, então tem os brackets, né? E aí vocês vão apertando o fiozinho e aí troca o fio, aperta. E você, de 15 em 15, mês a mês, cada tratamento segue uma estrutura. Como é que é aqui? Porque ele tá fixo, como é que você vai apertar esse molde? Então, cada aparelho, esses aparelhos, eles, na verdade, você não vai usar um aparelho só. O paciente não vai usar um aparelho só. Ele vai usar uma sequência de aparelhos, né? Por isso que a gente tem alguns modelos aqui que ilustram, depois a gente pode mostrar, ilustra a sequência do tratamento. Tem até mudança de cada posicionamento. modelo desse é uma etapa do tratamento. Então, em cada etapa é confeccionado o aparelho
E aí a própria troca do aparelho é a ativação. Legal. A gente pode falar assim, Legal. né? Que os aparelhos, eles são diferentes. Então, quando você muda de um aparelho para o outro, o próximo aparelho vai induzir a movimentação do dente, um pouquinho mais de movimentação, o outro um pouquinho mais, até que os dentes estejam corrigidos na sua posição correta. Parece, assim, olhando, parece que ele é Inofensivo. mais... será que vai movimentar? Ele não chega a ser flexível, mas ele não é mega rígido, né? A tecnologia é para isso mesmo, para ser confortável. Exatamente. E a eficácia é igual a do aparelho convencional, com a vantagem da estética, ou ele também pode ser mais rápido? Ele acaba sendo mais rápido, porque a melhor indicação até para esse tipo de aparelho são os tratamentos um pouco mais simples, né? Não que não dê para fazer tratamentos mais complexos, também dá. Mas os tratamentos mais simples são os de melhor indicação. Então, os tratamentos normalmente são tratamentos de 6 meses, 4 meses, 6 meses. 6 meses? Nunca se fala isso quando são os aparelhos tradicionais, né? Não, sem dúvida 2 anos tá rápido. Exatamente. Então, são tratamentos que a gente pode falar que são tratamentos mais rápidos. E você tocou num ponto interessante, que é a questão do conforto. Depois a gente vai mostrar como são calculados esses movimentos. Então, cada aparelho respeita um limite de movimento do dente que pode fazer. Então, a sensibilidade ao tratamento é muito menor quando comparada com o tratamento com o aparelho convencional. Isso é mais uma vantagem, né? O paciente não ter queixa para se alimentar, nada, remove o aparelho com tranquilidade. Isso é uma coisa legal. Sempre que vai se alimentar, o paciente remove o aparelho. Remove o aparelho. Se alimenta normalmente, termina a alimentação, faz a sua higienização de uma maneira muito mais tranquila que com o aparelho convencional. Muito mais. E retorna, recoloca o aparelho na boca sem problema Você nenhum. estima que o paciente fique com esse aparelho invisível na boca durante quantas horas no dia? Então, essa, como tudo na vida, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Eu acho que o grande limitante desse tipo de tratamento é o paciente que não tem disciplina para usar o aparelho. Porque ele precisa ficar por volta de 20 horas com o aparelho na boca, senão a gente não tem o resultado desejado. Se bem que 4 horas de alívio aí por dia. Então, E sendo confortável, tá maravilhoso, né? tirar mesmo, ele só precisa Pra se alimentar. e fazer dormir com o higienização. O resto das atividades ele pode fazer toda com o aparelho e eu garanto para você que é muito difícil de se perceber que a pessoa está usando o aparelho. Esporte. Pode fazer normalmente, qualquer esporte. Eu tô pensando em como o paciente vai aderir a esse tratamento e aí comparei, mas não é a comparação correta, com o aparelho móvel, aquele tradicional, então que se era em cima pegava o céu da boca e aí a gente não falava com S, assim, tudo tinha, né, os sons ficam estranhos. Esse aqui não se parece, porque você só tem em volta aí dos dentes, né? Isso, então, tá praticamente só na região dos dentes. na Então, verdade, você nem vai falar estranho. Pode ter um período até de adaptação, mas não tem essa queixa, tem? não tem. Assim, quando a pessoa acaba de colocar, pode ser que no dia ele se libe um pouco. A questão do S que você colocou. Mas em poucas horas, ele ficando com o aparelho na boca, ele já se acostuma e já para. E as pessoas nem vão notar que ele está usando o aparelho. Grandes empresários, pessoas que trabalham com apresentações no dia a dia, tal, eles acabam optando por esse caminho justamente por essa questão de não atrapalhar na fala. Talvez se você fizer um bom cálculo, mas eu tenho uma apresentação por dia de 1 hora. Também pode tirar. Você pode tirar, sim. né? Mas faça esse cálculo, porque tem que ser responsável. Eu acredito que, como é algo que a pessoa vai precisar, você vai ter que trocar a cada etapa. 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Você já vai saber se o paciente não vai aderir, né? Sem dúvida. E eu já deixo muito claro para os meus pacientes, eu falo, olha, a questão é ótimo, confortável, para sua higienização fantástico, só que eu preciso da sua ajuda. Se você não utilizar o aparelho... E quando o dentista coloca essa questão muito clara para o paciente, eu não tenho esse tipo de problema, vou ser bem sincero. Porque o próprio paciente, ele chega para você e fala, doutor,
Eu fiquei 3 dias, fui viajar, acabei ficando sem e tal. Então, o máximo que pode acontecer é o seguinte, o dentista pedir para o paciente usar mais alguns dias Aquele mesmo. o mesmo aparelho antes de trocar pelo próximo. Essa é a única. Não pode esquecer, cenário. como ele é móvel, né? Não pode esquecer, vai viajar, tem que levar, vai pra casa do amigo, tem que levar. Né? É curto, mas é intenso, né? Um tratamento intenso. Gostei, curto, porém intenso. Agora, você já dá... O negócio com o dentista é assim, os dentistas ficaram um pouco sem credibilidade quando o assunto eram os aparelhos para alinhamento e correção dos dentes, porque falava assim, não, em 1 ano, vai usar aparelho fixo, 1 ano tá bom. E aí, nem sempre por uma questão de erro de estratégia do dentista, mas muito por uma questão do que o paciente não voltava a cada mês para fazer sua manutenção, os tratamentos se alongavam muito, né? E aí, quando alguém te conta, você não vai perguntar, mas você fez sua manutenção certinho, né? Você vai perguntar isso pro seu amigo, né? Você vai confrontar seu amigo, você vai achar que realmente o dentista fez errado ali a projeção do tempo, né? Você dá a estimativa do tempo aqui também? Se ele fizer direitinho, 20 horas por dia e voltar a cada 15 dias, dá pra saber. Denise, eu vou te falar que é o tratamento o caminho mais previsível que você tem em questão de tempo. Porque como a gente sabe exatamente o quanto a gente quer movimentar cada dente em todas as direções, você sabe o número de aparelhos que o paciente vai ter que utilizar durante o tratamento. Então, em questão de previsibilidade, é o tratamento mais previsível. Agora, também, a biologia, né? As coisas relacionadas ao ser humano... Não dá para garantir nada. Não é engenharia, né? A programação é feita num software, é um trabalho de engenharia, mas é um tratamento feito num ser humano. E cada um de nós tem uma resposta diferente aos estímulos de todos os tipos de aparelho que a gente pode ter. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, quando eu falo em tempo, eu falo sempre em aproximadamente X meses. Pode ser 6 meses, se eu falar 6 meses, pode ser 7, né? Pode ser 5,5. Depende um pouquinho. Aí tem que ter um bom senso por parte de todos. Mostra a sequência pra gente, então. Aí a gente posiciona aqui na frente, o William mostra pra gente, o André, porque tem uma sequência que, olha, aqui já dá pra ver. Então, eu quero que vocês consigam enxergar em casa a sequência da mudança aí da dentição. O posicionamento tinha dentes muito deitados, né, doutor? Qual que é o primeiro? Isso. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a arcada inferior, né? Então, você tem um problema de desalinhamento, o inicial do caso, vamos dizer assim. Posso virar um pouquinho? Pode. Acho que fica melhor. Olha lá. Aqui, ó, legal. Maravilha. Então, você tem o estado inicial da boca, né? Um problema que a gente chama de apinhamento, né? Isso é super comum, super comum. Se a gente pegar 100 pessoas aleatoriamente na rua, eu aposto que 85 vão ter um problema semelhante a esse aqui e não vão colocar aparelho fixo para fazer essa correção. O negócio é que ali na frente os dentes estavam... Isso, então estavam bem desalinhados aqui. E aí, no computador, que eu vou mostrar depois para vocês, você programa as etapas do tratamento. Já. Então, aí você incrível. Essa mudança do primeiro para o segundo... É a maior, né? É muito grande, porque acho que o que incomodaria mais é realmente... Porque até os dentes de trás, que estavam um pouquinho mais deitados, eles deram uma alinhada também, não deram, doutor? Normalmente é um tratamento indicado mais para dentes anteriores, tá? Mas pode ter havido um pouquinho de movimentação, para ser sincero, eu nem lembro desse caso aqui. Mas olha, adorei, porque incomoda, né? Então, os dentes... Aí uma etapa seguinte, já praticamente alinhados, e a finalização, já com todo o alinhamento perfeito. realizado. Ficou realmente perfeito. Então, um tratamento desse, Denise, a questão de 6 meses está resolvido. E sem dor, respeitando a biologia, sem ser um tratamento agressivo, muito pelo contrário. Do primeiro para o segundo, quanto tempo, você lembra? Porque já deu uma bela... Vamos colocar 2 meses aí cada etapa. Adorei. Aproximadamente. A grande preocupação, você falou da recidiva, até de gente que teria um benefício com esse tratamento, que já utilizou aparelho e aí o dente voltou, porque
tinha que usar o aparelho móvel, não usou, tinha uma contençãozinha assim embaixo, aí também caiu, você não voltou nunca mais no dentista para colocar, isso acontece, muito né? comum. Muito legal, né, doutor? Porque aí você não tem, você não precisa usar o aparelho depois. A pergunta é, não pode voltar? Esse tempo é suficiente para fazer com que sua boca entenda, seus dentes entendam que aquela é a posição que eles têm que ficar? Questão super importante você colocou agora. Porque esse é um mito que foi colocado nas décadas passadas, em que o dentista que colocava aparelho, né, o ortodontista, o ortopedista funcional, ele alinhava os dentes, fazia o tratamento e aí criou-se um mito que os dentes teriam que ficar naquela posição para sempre. É uma coisa super estável. E isso é uma coisa que já caiu, né? Essa crença não existe mais. Por quê? Porque os dentes, eles recebem continuamente estímulos da fala. Então, eu estou falando com você aqui, eu tenho uma bochecha tocando meus dentes, eu tenho um lábio tocando os meus dentes, eu tenho uma língua tocando os meus dentes. Então, os dentes, eles estão recebendo constantemente estímulos. Quando eu mastigo, tem uma força muito grande sendo transmitida dos dentes para o osso que suporta os dentes. Então, não é uma coisa estática, né? O dente não é colocado no osso aqui como um parafuso na parede, tem que ficar sempre no mesmo lugar. Então, pós-tratamento, seja ele com qualquer técnica ortodôntica, eu espero daqui a alguns anos que a gente até consiga mudar isso, não acredito, mas quem sabe, né? Com qualquer tipo de tratamento, você passa por um período de contenção, né? Então, essa contenção pode ser feita através de um próprio aparelho como esse, que eu estou mostrando para vocês. Fica fixo naquela posição, não vai trocar mais. Exatamente, o paciente usa apenas para dormir, mantém os dentes em posição, ou pode ser feita essa contenção com aqueles, um fiozinho que é colocado atrás dos dentes inferiores, que são os dentes que mais tendem a mexer. Eu prefiro sempre, contando com a colaboração do paciente, utilizar esse tipo de aparelho como contenção por uma questão de higienização, que fica mais tranquila, e por uma questão de menos contra a natureza, vamos dizer assim, porque o dente não foi feito para ficar um preso no outro ali, né? Tem um espaço, tem uma questão biológica ali que precisa ser respeitada. E eu acredito que esse tipo de aparelho possibilita a higienização e deixa os dentes soltos ali, separados como foram feitos originariamente. Joia. Agora, esse aparelho, então, esse sistema invisível que você trouxe aqui, então, primeiro eu te perguntei daquela moldeirinha para fazer o clareamento, que às vezes você vai no dentista, faz a moldeira, ele te recomenda o produtinho, você usa em casa ou lá no consultório mesmo, né? Olha aqui, é tão invisível que, ó, realmente, não dá pra ver não. Maravilhoso. Nos dentes deve ficar realmente imperceptível, maravilhoso. Agora, lembrei dessa história da contenção que você falou para dormir. Não dá para fazer essa contenção? Quem tem bruxismo, por exemplo, com o acrílico do bruxismo, não serviria como uma contenção? Pode servir. O problema é o seguinte, as placas para tratamento de apertamento de bruxismo, elas são feitas unimaxilar. Então, ou você faz em cima... Ou faz embaixo, ou faz embaixo. Tem essa questão. Né? Nesse caso, faria nos dois, Nesse caso, o paciente usaria uma contenção superior ou uma inferior. Tá? Ela não faz com que o paciente... esse tipo de aparelho, ele não faz com que o paciente pare de apertar. Tá? Mas... ele pode servir como um fator de proteção para os dentes, para o paciente não desgastar. Primeiro vai rasgar a plaquinha, depois vai estragar seu dente. Né? Exatamente. Então, ele pode servir para proteção, além de deixar os dentes na posição do final do tratamento, ele pode servir para proteção dos dentes também. Essa pode ser uma indicação. Tem pacientes que a gente coloca esse aparelho de contenção e ele para de apertar os dentes. Tem paciente que a gente coloca o aparelho e às vezes ele começa a apertar, porque ele sente aquilo, ele quer... Vai ter que voltar a fazer outro, porque... Então, isso varia bastante também de paciente para paciente. O que você preconiza, o que você recomenda, né? Então,
cada um é tão diferente, né? De repente, você tem só a arcada inferior com problema. E aí, a parte de cima tá maravilhosa. Mas se você mexe em cima e existe um casamento nos dentes, você tem que mexer. Tem que usar o de cima também? Como que é essa logística dentro da boca? Então, essa pode ser até considerada mais uma vantagem desse tipo de tratamento. Porque se você quiser mexer só nos dentes superiores, ai, que bom. Você pode mexer. Tem algumas limitações disso, mas pode ser que você consiga mexer só nos superiores. Só no inferior, inferior. Se você quiser mexer, essa é uma grande vantagem. Em um dente? Em um dente. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque todos os dentes, o encaixe está perfeito, está tudo certinho, o paciente mastiga bem, funcionalmente está muito bem. A questão dele é a estética de um dentinho aqui superior, né? As mulheres têm um desalinhamento, um canino mais para fora e tal. Se você quer mexer só naquele dente... Dá para fazer. Dá para fazer mexer só naquele dente. Isso é uma baita vantagem desse tipo de tratamento também. É mesmo. Agora, você trouxe, nesse caso, então, que você mostrou aqui pra gente, que a gente já viu o inferior, tem o superior, né, doutor? Tem o superior também. Que também foi muita mudança. Então, mas... Levanta pra gente ver, doutor. Então vamos lá. Aqui está o inicial. Uma alteração bastante comum, na verdade, viu? Tem bastante gente que tem esse tipo de A palavra que você usou desalinhamento. foi um apinhamento, também tem aí, né? Também, apinhamento superior, aqui tem a marcada superior, né? Mas também é um problema bastante comum. Aqui a queixa do paciente eram esses dois dentes da frente aqui, esses dois centrais, incisivos centrais, estavam um pouquinho girados. Aí, aqui, melhor. E é um tipo de alinhamento que muitas pessoas têm e não colocam um aparelho fixo para fazer isso. E convivem com aquilo. Porque imagina, e realmente é um grande transtorno para você só resolver um probleminha estético. E muitos já utilizaram, não querem utilizar o aparelho de novo, né? Aqui as etapas, né? Opção, né? Primeira evolução. Agora, você falou que é muito acessível, né? Isso. Essa também é uma mudança que aconteceu, ó, já uma mudança bastante significativa. Muito significativa e o outro tá perfeita, né? Isso. E o outro? Exatamente. Tá perfeito. Então, por incrível que pareça, esse tipo de aparelho, ele já é feito de uma forma caseira, vamos dizer assim. Pensando nisso também. E já é feito há bastante tempo, né, nos consultórios. Só que era uma forma muito manual e que trazia muito insucesso para o tratamento, né? Então, por isso que a ideia hoje foi trazer uma forma bastante tecnológica de fazer esse tipo de aparelho. Então, o que acontece? Com a tecnologia mais acessível, os custos se tornaram mais acessíveis, né? Então, hoje já tem cada vez um número maior de profissionais que está oferecendo. Não é um tratamento destinado só para a classe A, né, como era antigamente, né? Já é um tratamento mais acessível para a classe A, para a classe B, para a classe C, dependendo da complexidade do caso. Porque também não adianta vir aqui mostrar uma coisa linda, maravilhosa e só para, né, não daria realmente, inacessível. Não. Então, não, é verdade. Essa é uma coisa bacana que aconteceu, como tudo em tecnologia, né? Hoje sai uma televisão nova, aí ela hoje é uma ela é cara, fortuna. mas amanhã... Passa 1 ano, 2 anos, começa a... É verdade, é verdade. Aqui é tecnologia também. Isso é muito legal. Já você me conta mais, doutor, mas enquanto eu me preparo para dar um recadinho, tem uma pergunta maravilhosa, eu recebo sempre. Você falou até de uma... que não sei se era exatamente esse tratamento, mas que dava para fazer até algo preventivo, né? E aí eu recebo, então, da criança, eu recebo várias mensagens. Denise, será que para mim, que tenho 50, tenho os dentes na boca, eles são meus mesmo, eu tenho 50, 60 anos, meus dentes desalinhados, será que para mim vai servir? Sempre achei que aparelho era para jovem, Denise. Explica pra gente, então, enquanto eu caminho para dar um recado, doutora. Eu recebo muitos pacientes que têm essa ideia equivocada, né? De, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, né? Será que eu ainda posso arrumar meus dentes, né? Tal. E aí eu pergunto para eles, eu falo, olha, você tem 50 anos, né? Você quer viver até quantos anos? Aí as pessoas respondem normalmente, pelo menos até uns 80, né? E aí eu falo com ela, eu falo pro paciente, eu falo, poxa, você tem mais 30 anos para viver, tem que viver bem. Você tem que viver feliz, esteticamente bem, funcionalmente bem, né? Você tem que chegar mastigando bem até o final da sua vida. Então,
sempre tem um caminho para a gente oferecer para você que está aí com seus 50, 60 anos sem problema nenhum. Joia. Você falou que esse tratamento funciona mais com os dentes mais da frente, né? Já te pergunto, porque também tem uma questão de funcionalidade, que os dentes da frente, eles são feitos para cortar, não é? Para cortar, então, às vezes você quer rasgar uma fita adesiva, então você vai precisar fazer esse movimento, como se fosse esse movimento mesmo com o alimento. Já você me fala se isso muda a vida das pessoas que de repente não conseguiam morder com eficiência, por exemplo, uma maçã, uma fruta. Já o doutor explica pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre as novas técnicas para alinhamento e correção dos dentes. Meu convidado é o doutor Luciano Wagner Ribeiro, dentista, está aqui conosco. E agora, para esse bloco, eu recebo a doutora Chayene Zago, que também é dentista, e vai mostrar aqui para nós toda uma tecnologia que vocês não podem acreditar como é fácil, como é rápido, e a gente vai mostrar aqui, em tempo real, ao vivo para você. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos. E ter trazido todo esse equipamento, esse aparato, que, se você parar para pensar, não é muita coisa, é uma tecnologia que está envolvida aqui, é incrível, né, doutores? Isso. Excelente. Conta então pra gente, para começar, que aparelho é esse, do que se trata e que benefício que a gente tem com a chegada nos consultórios, então, de quem tem a possibilidade de ter um aparelho como esse? O Trios, ele é um scanner intraoral que vai permitir o dentista substituir aquela moldagem convencional feita através daqueles materiais de moldagem que muitas vezes causa ânsia, um incômodo para o paciente. Então, esse equipamento substitui aquela moldagem por uma moldagem digital. Então, eliminando tanto os custos quanto a necessidade do uso desses materiais. Além disso, é um equipamento onde o procedimento é feito com bastante precisão, sem a necessidade de repetir, ou seja, é um procedimento mais rápido, onde o dentista gasta, em média, 2 a 3 minutos para realizar o escaneamento de uma arcada. Se a gente comparar com o procedimento convencional, que entre preparação do material e a moldagem em si, varia de 20 a 30 minutos. Então, causa benefício para o paciente e para o dentista, porque com menor tempo ele consegue consultar um maior número de pacientes. Isso é fantástico, porque você falou que não precisa repetir. Quantas vezes você não colocou aquele monte de massa na boca, e o aparelho que é utilizado para fazer isso, um que é de... Uma moldeira. Uma moldeira, né? Ele é maior do que a nossa arcada, então Exatamente. Realmente causa um pouco de desconforto. Tem muita gente que tem náusea, né? E aí ele faz, tira, depois ele fala, tem que refazer. Tem que repetir. Quantas vezes, né? Quantas vezes tem que refazer o procedimento? Aqui, então, você elimina isso de ter que refazer. E se tiver que refazer, demora 2 minutinhos. E se tiver que refazer, dá para refazer áreas específicas e não a arcada toda. Muito mais preciso, né? Exatamente. Você vai mostrar, então, pra gente como é que escaneia a arcada, isso? Vamos lá. Ótimo. Vou fazer um autoescaneamento. Joia. Primeiro da arcada inferior. E na tela tá aparecendo? Estou muito curiosa. Exatamente. Na tela tá aparecendo. Olha que maravilha. Então, Denise, todo tratamento ortodôntico, sem exceção, ele passa por uma etapa de cópia da boca do paciente. Legal. Então, a maneira tradicional é a maneira que a Chayene estava falando, com a massinha, com a moldeira, colocando na boca do paciente. Muitos pacientes têm realmente, tem a questão da ânsia que os pacientes têm, né? Olha que preciso. Tô boba de ver. E aí a gente já pula uma etapa, né? Agregando precisão ao procedimento. Você já consegue fazer isso e em quanto tempo essa moldeirinha fica pronta? Então, os dentistas que colocam esse tipo de aparelho, você tem uma etapa de planejamento, mas somando todo o tempo para o paciente estar com o aparelho na boca, hoje, em 2 semanas, ele já pode estar começando o tratamento dele. 2 semanas. Super rápido, né? Você vai até o final, tá vendo que a Chayene tá indo até o último dente da boca dela. Exatamente.
isso também é legal. Eu vou estar perguntando se a ponteira é individual. Isso é muito legal. Como é isso? As ponteiras, elas são autoclaváveis. Como quase né? todo o material dentro do consultório do dentista, né? Tudo que vai na boca de um paciente para o outro, antes era um processo de esterilização em estufa e hoje a gente usa um processo de autoclave. Todos os consultórios são obrigados a ter uma autoclave. Então a ponteira, a parte cinza ali do scanner, ela é removida e aí vai para a autoclave, é autoclavável e já pode ser utilizada no próximo paciente. Adorei, adorei. Achei fantástico. Olha, dá pra ver realmente você... Se algo não ficar bom ali do que você precisa, você volta no lugar onde não ficou claro e refaz. Exatamente. Só na região em que precisa repetir e aí dá pra refazer tranquilamente. Eu vi que a Chayenne foi até o último dente da arcada dela. É sempre assim ou se é algo mais simples, pega menos? Dependendo do procedimento, pode ser reduzida. Agora, você que tá em casa, você não viu, mas eu vou contar pra você. Você notou alguma diferença na fala do doutor? Nada, né? Tá falando tranquilo, ele tá usando o aparelho. Não dá pra acreditar, doutor. Na arcada inferior. A gente estava até conversando antes aqui no break, nem a Denise tinha percebido. Não tinha percebido. Ele falou, você notou alguma coisa? Não, o quê? E assim, ó, e do não jeito dá que pra não sabe nem se é em cima ou se é embaixo, Não dá né? pra ver. Eu tô Mas é aqui aparelho do lado inferior, dele. aqui, ó. É, não tá fazendo aqueles sons de S que eu falei, né? Claro que pode ter uma adaptação no início, mas maravilhoso. Agora, tem chance, por exemplo, de na hora de escanear e vai para fazer essa moldeirinha, de repente ela fica mais comprida e aí para o computador estava ótimo, mas a gente falou que cada um é tão particular, individual, né? Ah, precisaria subir um pouquinho. Isso interfere em alguma coisa? Não. Por isso, o paciente precisa de um dentista acompanhando o tratamento. O dentista precisa ver se o aparelho ficou bem adaptadinho, fazer algum ajuste necessário, né? No aparelho não é comprado em qualquer lugar. Perfeito, é um tratamento que deve ser conduzido por um profissional. Agora, você terminou aí, Chayenne? Terminei a arcada inferior. Tá. E aqui a gente consegue observar que, em média, foi gasto 1 minuto e 15 segundos para realização dessa moldagem digital. Muito rápido. O que você vai fazer agora com essa imagem que tá aí? Você faria o que com ela para fazer o aparelho invisível? Ela faria agora o escaneamento da parte superior. Nós podemos fazer. Vamos lá. Para o escaneamento. Você precisa dos dois. Dependendo do problema, você precisa dos dois. Sempre, independente se o tratamento for superior ou inferior, você precisa dos dois. Isso. Porque quando eu movimento um dente inferior, ele pode encostar no superior. Então isso, se eu tenho as duas arcadas, eu já identifico isso na programação dos movimentos que eu quero fazer no próprio software. Aí ela está fazendo a superior, que é a pior, né? Da massinha ali, a questão da moldagem superior é a pior sempre para os pacientes. Tem alguma contraindicação para esse tratamento, tanto para fazer essa moldagem, quanto para fazer o tratamento com aparelho invisível? Grávidas, por exemplo, podem fazer? Podem, porque não existe radiação nenhuma nesse procedimento, tá? Esse procedimento, o que o scanner faz, na verdade, ele vai tirando fotos da região que está sendo escaneada e vai montando um arquivo tridimensional. Então, ele tira, para você ter uma ideia, 4.000 a 6.000 fotos por segundo na região que ele está escaneando. Muito moderno. Tá, mas não tem para grave, essas coisas não tem. Todo profissional que vai ter isso no consultório. Não, o que acontece é que sabe os lugares que, quando você vai começar um tratamento com o aparelho, você vai fazer uma documentação ortodôntica? Então a gente vai ter como se fosse um laboratório. Assim. Eu aposto quanto você quiser que, em questão de muito pouco tempo, todos os centros de radiologia, que a gente chama, já vão estar oferecendo o escaneamento, que é uma coisa muito confortável para o paciente, até para crianças. As crianças se divertem, porque não tem ela assim, vai vendo, eles ficam super entretidos ali. Super legal. O procedimento com criança é extremamente rápido, porque a arcada é menorzinha, então a área de escaneamento é menor. Então é bem indicado para crianças também. Interfere algo se a pessoa tem
um dente implantado, pode utilizar ou não? Pode fazer escaneamento normalmente, sem problema E nenhum. usar o aparelho invisível? Ah, o dente implantado, o vai implante, mexer, ele não mexe com nenhum tipo de aparelho. Então, essa seria uma contraindicação. Se a pessoa não está feliz com aquele posicionamento dela e ela tem um implante, dá para tirar, movimentar e colocar outro ou isso é muito fazer através de um procedimento. Dá, né? Aí nem é com aparelho, né? Um tratamento integrado, pode ser integrado de aparelho com prótese. Aí é um pouco mais complexo. Olha Mas só. pode ser feito sem problema nenhum. Aí a Cheyenne já está dando até um capricho, já está recortando, tá adorando. as regiões que não interessam. Não ali. tá passando a Photoshop, não. É só recortando aí a área que não precisa ver. Achei muito legal. É, muito O bacana. resultado no computador é realmente uma foto da sua boca. Para que outro? Então a gente está falando hoje das alternativas para correção e alinhamento, mas para que outros protocolos ou procedimentos a gente precisaria fazer ou poderia fazer esse escaneamento? Esse escaneamento, na verdade, ele pode ser utilizado para qualquer etapa, qualquer procedimento odontológico que necessite a etapa de moldagem. Então, ele pode ser utilizado para a confecção de facetas, coroas, pontes, até mesmo para a colocação do implante, ele também pode ser utilizado. Eu até perguntei antes da gente começar, vou fazer a pergunta aqui agora, porque acho legal a gente saber, né? Para a confecção da plaquinha do bruxismo também. Também. Para a plaquinha do bruxismo, para os alinhadores, como o doutor havia mencionado, ele pode ser utilizado. Todo procedimento que... Perdão, Cheyenne. Todo procedimento que você precisar de uma cópia da boca do paciente para fazer um trabalho, né, e depois levar um aparelho, uma prótese, você precisa de uma cópia, pode ser utilizado o scan. Você falou até para fazer uma faceta, uma coroa, né? Quando a pessoa tem um dente faltando, ela gostaria que o trabalho que fosse feito fosse o mais próximo possível daquilo que está na boca dela. Também isso aí, para ter uma ideia de como é a boca da pessoa, é maravilhosa, né? Também. Maravilhoso, para a pessoa conseguir enxergar também, porque você vai ver. Com certeza. Mas ela tem que ver também, né? E o paciente visualiza em ângulos que ele não conseguiria visualizar em uma moldagem convencional. Então fica mais fácil o dentista explicar o problema que o paciente apresenta e aí explicar o tratamento que ele necessita. Melhor até que uma fotografia que o dentista faça. Exatamente. E esse scanner ainda tem uma vantagem de ele saber exatamente qual é a cor do dente do paciente. Isso é muito legal, porque a gente não faz ideia. Mas certa vez eu também estava no dentista e falei assim, olha, aqui tá a tabela de cores, o seu dente é dessa cor. Eu nem sabia que tinha tanta variação assim. Tem, né? Tem bastante. Mais amarelado, mais acinzentado, em escalas diferentes, né? Não, e hoje as técnicas para reproduzir, por exemplo, vamos supor que você teve problema em um incisivo central. Você precisa mexer no outro e deixar o outro muito parecido com esse que está sadio. Você tem que determinar exatamente qual é a cor para não dar diferença, né? Exatamente. Agora, chama muita atenção. Sim, agora o que eu vi aqui é que não passa nada, né? Porque até se tinha algo que por um posicionamento, às vezes o paciente não está confortável para abrir a boca ali para você conseguir enxergar. Se você não viu, você vai ver aqui. Já mostramos aqui mesmo no consultório doutor uma luz super forte também, que dá pra ver, é muito usado, inclusive em criança, que às vezes não tem uma abertura muito boa da boca. Aqui não passa nada, nem uma cárie não vai passar. Não, dá pra ver. Não, Dá pra ver A também? visualização é muito boa. Você Agrega... consegue ampliar um monte, né? Exatamente. É possível dar o zoom nesse modelo digital. Mostra pra gente. Muito legal, né? Consigo ampliar bastante e visualizar todos os Até as ranhuras do dente a gente consegue enxergar, né? Olha que maravilha. Você falou de faceta, tem as lentes de contato, né? Tudo isso dá de repente para... eu quero... O nosso dente natural, ele é natural, né? Então, às vezes ele tem uma pontinha, outra. Então, você consegue estudar isso para mostrar para o paciente, então, como seria possível fazer algo... Ou seja, esse equipamento não é só estético. De repente, você pode enxergar algo que você não viu ali. Uma questão de canal, por exemplo. Se tiver algo que te chame a atenção, uma coloração diferente, você enxerga também?
Enxerga também. Coloração, sim, né? Agora, a estrutura dentro do dente, aí não. Aí você precisa de um exame radiográfico para diagnosticar. Perfeito. Então, mas o equipamento pode ser utilizado, no caso, diagnosticou, viu que necessita tratar o canal daquele dente, é possível, através de uns dispositivos acoplados na raiz do canal, escanear para que a gente determine a posição e o tamanho da raiz de cada dente. adorei. Juntar a imagem do scanner com tomografia, tem N aplicações. Aí fica muito completo, né? Com um tratamento realmente completo. Eu falei que não passa nada, não passa mesmo. Quero agradecer a Chayene, que veio aqui no final do programa. A gente passa site, tudo isso. Obrigada. Chayene, doutor, continua conosco. Eu é que agradeço. Te agradeço, porque, olha, trazer o equipamento, mostrar pra gente como foi feito aqui, você só vê no Consulta ao Doutor, fala a verdade. Só vê aqui no Consulta. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a vocês. A gente vai para o intervalo, então. É rapidinho, são 3 minutinhos só de intervalo. Estou esperando as suas perguntas. No próximo bloco, o doutor Luciano vai responder as perguntas. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre as novas técnicas para correção e alinhamento dos dentes. Quem tira as nossas dúvidas é o dentista, doutor Luciano Wagner Ribeiro. Doutor, depois dessa aula que a gente teve, aliás, cada programa é sempre uma aula, eu sempre falo isso aqui, a gente aprende bastante coisa. Tem mais, depois de escanear, então, que a gente conseguiu mostrar no bloco anterior, a gente vai conseguir ver aqui também coisas que você só vê no Consulta ao Doutor, todo o planejamento, né, doutor? Exatamente. Então, depois de a gente obter a cópia da boca do paciente, a gente tem como, num programa, né, definir as movimentações que a gente quer fazer no nosso tratamento, né? E aí dividir o nosso tratamento em etapas. Essa correção, ela passa por uma nova, um processo de... Esses são modelos, eu não comentei com vocês, mas esses são modelos que foram impressos numa impressora 3D. Então, do que está escaneado ali, do que foi escaneado ali, você consegue... Eu faço a correção, né, no software, acerto o posicionamento dos dentes no software, imprimo esses modelos... Você sempre imprime? Sempre imprimo, porque para fazer o aparelho, eu preciso do modelo impresso. Ah, legal, tá bom. Então, a tecnologia de impressão já está mais acessível também. A gente imprime o modelo, em cima do modelo impresso, são feitos os aparelhos. Perfeito. Então mostra pra gente, porque vocês vão ver, eu tive a oportunidade de bater o olho aqui 5 minutinhos, 3 minutinhos do intervalo e já deu pra ver que é maravilhoso. A gente vai conseguir ver agora na tela, olha só. Isso, então aqui você tem os dentes girados, né? Os incisivos centrais. É do mesmo caso que eu trouxe para mostrar para vocês ali. Tá bom. E aí o software me permite o quê? Eu tenho uma visualização tridimensional do modelo. Né, obtido através do escaneamento. Tem a possibilidade de ampliar, diminuir, visualizar numa vista frontal aqui, né, de frente, ou nessa aqui que é a melhor para eu poder ilustrar para vocês essa movimentação que a gente quer fazer. Então, a queixa do paciente aqui, por exemplo, eram esses 2 incisivos que estavam girados. Então, eu seleciono o dente no software, escolho o movimento que eu quero fazer e, olha, faço a correção no programa. Mostra, senão a gente não vê, olha lá. Tá mostrando? Isso, dá um zoomzinho aqui. Olha lá. Joia. Então, ó, o dente selecionado e aí, olha a movimentação. Eu vou corrigindo esse dente no programa. Tem que prestar atenção, que é milimétrico. Vamos fazer de novo aqui? Vamos. Então, vamos virar aqui. Adorei. Vamos fazer nesse aqui, ó. Esse tá bem giradinho, tá bem? Tá mesmo. Vou ampliar ele um pouquinho aqui. E aí vamos fazer a correção dessa giroversão que a gente chama. Seleciono, opa, foi pro lado errado, e faço o giro. Então ele está girando o dente aqui de grau em grau. Perfeito. Então eu sei exatamente quantos graus eu preciso girar o meu dente para fazer a correção. Isso dói, doutor? Enquanto eu estou fazendo no software... Não dói, mas quando a gente coloca na boca... Não, então, essa é uma questão super importante. Por quê? Porque como eu sei quanto eu estou movimentando cada dente, por exemplo, para alinhar esse dente aqui, eu movimentei ele 13 graus. Eu sei que cada aparelho meu
pode movimentar o dente um X número de graus. Então, eu pego esses 13 graus e divido, por exemplo, se eu falar que ele pode girar só 2 graus... Isso depende do dente, depende de uma avaliação particular, né? De todos os movimentos que estão sendo feitos, né, no dente. Divido o meu tratamento para ele ficar bem suave, bem respeitando bem a capacidade do paciente biológica e crio a sequência de aparelhos que o meu paciente vai ter que utilizar. Doutor, os problemas vão aumentando se a gente não... Então, alguém que chega no teu consultório, você mostrou várias maneiras de enxergar esse dente. Você já consegue ver isso mesmo sem um scanner. Você analisa isso, é um olhar do dentista, né? Sim. Aí você olha e você sabe que a pessoa podia, se ela está buscando mais estética, ela poderia sim dar uma corrigidinha em algum dente ou em alguns dentes, né? Você fala para ela, você sugere, ela fala, ah, não, porque olha, tá ótimo, né? Aí você, esse problema que você enxergou, ele pode piorar? Então, de repente, dá para enxergar o que causa aquilo? A pessoa fala, ah, olha, percebi que mudou, mas tá tão pouquinho que eu não vou fazer nada. Isso pode virar uma bola de neve lá na frente? Pode, mas seria leviano eu falar assim que todo problema que tá pequenininho vai aumentar. Nem né? todo. Nem todo, tem problema que vai ficar estável, tem problema que vai piorar. Eu nunca vi o dente desalinhado alinhar sozinho. mas pode piorar. Normalmente os apinhamentos, eles pioram com o tempo, então quanto antes você resolver é mais fácil a correção e mais rápida e mais barata também, menos custosa para você. E o doutor continua com o aparelho dele. Eu tô com o aparelho. E tá confortável, né? Tranquilo. Doutor, tem uma situação que eu vou comentar aqui, que eu acho que já aconteceu com várias pessoas. Quando os dentes do siso nascem, e a gente fala que é o dente do juízo, mas não necessariamente ele vai nascer ali com 18 anos, às vezes ele demora muito mais, às vezes ele vem mais cedo. Ele pode realmente dar uma bagunçada? Então, deixa eu imaginar aquele jovem que já usou o aparelho e tá super alinhado, mega alinhado. Não tem nada, uma vírgula para mexer nos dentes da pessoa. Aí os dentes do siso nascem. E tem espaço para eles e não precisaria tirar, mas eles deram para eles se ajeitarem ali, deu uma empurradinha nos demais. Isso pode ser um problema a ser corrigido com a técnica invisível? Pode, sem dúvida nenhuma, se isso foi decorrência do nascimento do dente do siso e ele está bem posicionado, você pode deixar o dente do siso lá, corrige só os dentes anteriores que saíram ali de posição e está tudo certo. O que acontece é que às vezes esses dentes devem ser extraídos, né? Os dentes do siso. Não tem espaço, tem que tirar. Eles precisam ser extraídos. Tem que tirar, não tem jeito. Pode atrapalhar a higiene, pode atrapalhar funcionalmente. Morde a bochecha. Eu sou super conservador, mas quando a indicação é de extração, tem que fazer. Na verdade, você está prevenindo um outro problema decorrente desse mau posicionamento do dente do siso. Né? Já dá para saber isso antes dele apontar para nascer? Através de exames radiográficos, através de tomografias, você já sabe a posição dele e já dá para saber se ele vai nascer, não vai. Já dá pra gente conversar isso já com o paciente com 12, 13 anos, a gente já canta essa bola pro paciente. Já. Isso é muito legal, né? Porque de repente você sabe que não tem espaço para nascer mais nenhum dente. O dente tá lá, vai apontar. Ou não tem espaço suficiente, vai causar um problema. É que quando é mais cedo, a pessoa fala, não, melhor esperar, vai que nasce, não dá problema. Mas aí não vai ao dentista com a frequência, para quando o dente apontar, falar, olha, vamos lembrar, precisaria extrair, vamos pensar, vamos estudar, planejar. Só volta às vezes, porque infelizmente a gente fala de um controle a cada 6 meses, mas hoje o que a gente está falando, para ser possível, é de um controle anual, doutor. Sem dúvida. Como dentista, eu amo a minha profissão, eu acho que a gente tem ótimos profissionais, eu acho que o paciente deve realmente valorizar a odontologia, fazer o acompanhamento realmente com o seu dentista, né? Ele vai saber todos os seus problemas, vai saber aplicar a melhor conduta em termos de prevenção para você. Então, faça esse acompanhamento, não só por uma questão estética, mas por uma questão realmente de saúde da sua boca e que está ligada, na verdade, à saúde de todo o seu organismo. Né?
Perfeito. Acho que pensar na prevenção Você falou de um tratamento preventivo também, né? Dá para trabalhar com o alinhador invisível mais cedo já, doutor? Porque a gente fala muito dos dentes de leite e a preocupação dos pais, de pai e mãe, por exemplo. Ai, mas o dente está muito espaçadinho. Que é algo natural, normal, bom que seja assim, não é isso que a gente aprendeu aqui já no consulta? Mesmo. Isso mesmo. Para aparelho invisível, só se for uma coisa muito específica para ser utilizada em dentição de leite, né? Uma criança pequena. Uma movimentação muito sutil, única, rápida, aí pode ser utilizada, mas é exceção, não é a regra, não. São pouquíssimos casos que você vai utilizar esse tipo de aparelho em crianças. Agora, o pessoal está perguntando se tem limite de idade. Para fazer esse aparelho, não tem limite de idade, só que a pessoa tem que ter os dentes dela na boca. Isso. Pacientes com próteses removíveis, tal, aí fica mais difícil de utilizar. Mas aí, a melhor coisa que você tem a fazer, se você tem esse tipo de dúvida, procura um profissional que ele vai saber te falar se está indicado o seu caso ou não para esse tipo de tratamento. Eu até perguntei, mas eu vou refazer aqui, porque me veio uma outra situação de uma pergunta que eu recebi aqui da telespectadora. Você precisa, para um aparelho, por exemplo, fixo, tradicional, normal, precisava chegar até o final, mesmo quando era um dente, porque você precisa dessa âncora. Perfeito. Né? Para esse funciona assim, não? Também, os outros dentes que você não vai movimentar, eles vão servir realmente para estabilizar o aparelho, né? E para que ele possa ser efetivo para movimentar os dentes que você quer movimentar com o aparelho. Então, até a palavra, você usou um termo muito feliz, que é a ancoragem, que a gente utiliza, que é um termo bastante técnico em odontologia, mas você foi perfeito aí. Tanta entrevista que a gente faz, doutor, acaba que a gente introduz várias palavras no vocabulário, né? A Sandra Mary diz que os dentes dela estão ficando gastos por dentro, ela percebe que os dentes frontais podem estar ficando meio ocos, também os de baixo. Ela quer saber, está aflita, vou fazer a pergunta dela. Se esses dentes que desgastam, ela tem 40 anos, se teria alguma vantagem. E aí eu me lembrei que às vezes uma oclusão que não é perfeita pode desgastar os dentes, né? Consertaria, alinharia com esse tratamento invisível? Então, hoje um caminho, assim, muito bacana que a gente tem é você. Os dentes que foram desgastados, com o aparelho você não vai reconstruir, ok? Mas, primeira coisa, você precisa detectar por que os dentes foram desgastados. Então, a oclusão, como você citou, é um fator que realmente pode colaborar para que a gente tenha esse desgaste. Depois que detectou por que os dentes foram desgastados, um caminho que é muito bacana é você alinhar os dentes antes de fazer o procedimento de reconstrução. Isso dá um resultado final para o tratamento muito bacana. Então, você usa o aparelho, alinha e depois reconstrói o dente para o tamanho original, reconstrói a parte que foi perdida do dente. E com que técnica a pessoa que desejar reconstruir? Ou com a resina, ou se põe faceta? Faceta, leite de contato, coroso, o que tiver mais indicado para ela. Muito legal isso de alinhar primeiro, né? Porque às vezes na ânsia de fazer o procedimento, você só arruma a altura e não alinha. Né? O que acontece, Denise, hoje as lentes de contato estão bastante divulgadas, né? O paciente quer fazer as facetas, aquele trabalho anterior, só que ela tem dentes um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Como é que o dentista vai fazer esse trabalho? Ele vai fazer desgastes nos dentes para fazer esse pré-alinhamento, né? E é um procedimento mais agressivo. Então, com esses aparelhos, você pode fazer esse alinhamento antes, sem desgastar o dente, para depois fazer o trabalho das lentes, ou sem desgaste, ou com desgaste muito menor, preservando a estrutura dentária.
Hoje a gente está em 2016, a odontologia é muito conservadora. E como eu comentei no começo do programa, a odontologia brasileira é extremamente competente e conservadora. Então, os alinhadores ortodônticos, que é o nome correto desse aparelho, eles promovem esse tipo de odontologia, ajudam a promover esse tipo de odontologia mais estética e mais conservadora. A Maria de Lourdes Viana diz que tem 3 filhas que usaram aparelho fixo durante 4 anos cada uma. Uma delas teve que extrair os 4 dentes do siso e todas elas, depois de um tempo, os dentes começaram a abrir de novo. Ficaram irregulares novamente. Com esses aparelhos, elas correm esse risco? Aí, o que aconteceu, desculpa o nome dela. Ela chama Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, o que aconteceu no caso das suas filhas aí foi uma recidiva, que a gente chama, né? Então, primeiro passo. Por que que houve essa recidiva? Vamos examinar, vamos diagnosticar. Às vezes um mau posicionamento, por exemplo, se os dentes abriram, pode ser um mau posicionamento da língua, a funcionalidade da língua. Então, primeira coisa, detectar. Se foi só uma movimentação dentária, aí sim esse tipo de aparelho pode estar super indicado para suas filhas. Eu queria tirar a dúvida da Linda, aqui de São Paulo, ligou para cá, deixa eu perguntar com a produção. Ela não sabe explicar mais, nem dar os detalhes, mas eu vou falar exatamente o que ela disse para, quem sabe, você pode explicar o que aconteceu. A filha dela, de 14 anos, diz que tem os dentes para dentro. Ela quer uma orientação, já buscou hospital, ninguém quer nem extrair dente, não quer fazer nada na filha dela. Provavelmente, é preciso ver, né? Mas provavelmente os dentes eles podem estar inclinados para trás e aí corrigindo essa inclinação pode ser que melhore bastante a questão estética da sua filha. Mas precisa examinar, pode ser que o osso esteja pouco desenvolvido, né? Um termo que a gente fala que é atresia, né? O osso está fechado, o céu da boca é apertado, então tudo isso pode estar dando a sensação dessa boca os dentes estarem para dentro, né? Essa boca está apertada. Mas só examinando, aí não tem jeito, né? A gente precisa ver o que está acontecendo. Agora, mesmo se houvesse inclinação, ou para fora, né? Ou para dentro, corrige com alinhamento invisível. Sempre o diagnóstico é o mais importante. Tá. Vamos ver, examina, ver se é o melhor caminho ou não. Se for uma questão de inclinação dentária, sim, sem dúvida nenhuma, pode estar indicado os alinhadores. Você chegou a comentar, mas acho que é importante, facilidade de higiene, quem usa o aparelho sabe. Né? Você demanda muito mais tempo para fazer a higienização quando é um aparelho fixo, tradicional, por mais estético que ele possa ser, porque a gente tem opções muito mais estéticas do que o bracket metálico, né? Mas exige demais. E aí vem não sei se seria uma outra recomendação, mas alguém que sabidamente já tem dificuldade para higienizar a boca. Ou por um problema, às vezes, motor, alguma doença que incapacite a pessoa ali de fazer isso sozinha, ou alguém que realmente não se compromete a fazer higiene como deveria. E os problemas de quem usa o aparelho fixo tradicional, que não faz higiene, é muito grande, né? Muito grandes. Agora, a questão se o paciente não tem comprometimento para escovar bem, será que ele vai ter comprometimento para usar o aparelho? Porque precisa das 20 horas, precisa das 20 horas. Então, não gosto, né? Vamos deixar bem claro aqui as limitações, né? E as indicações. Então, se não tem o comprometimento para escovar, eu acho que dificilmente vai ter o comprometimento para usar o aparelho. Mas, sem dúvida nenhuma, se você comparar a facilidade de você realizar a higienização com o aparelho fixo e ter a possibilidade de remover o aparelho para fazer a higienização, obviamente é muito mais fácil e muito mais efetiva a sua higiene se você tem a oportunidade de fazer sem nada na boca. Lógico. Tem alguma diferença em corrigir a arcada dentária, os dentes, o alinhamento na infância, adolescência ou na fase adulta? Você falou que dá para corrigir, que corrige, não tem contraindicação à idade. Mas é melhor o quanto antes corrigir? Isso é indiscutível, Denise. Acho que no mundo inteiro não tem nenhum dentista que vai dizer o que vai falar assim, não precisa tratar cedo, nada, porque é na época do desenvolvimento que você tem a melhor efetividade para trabalhar com aparelhos, né? É o que eu falei no começo também no programa, hoje você tem
linhas muito conservadoras e muito efetivas para tratar a molecadinha. Existe uma conduta já para ser feita desde o chamado pré-natal odontológico, que a gestante vai receber orientações de posição de amamentação, já os cuidados com o bebê, que isso sim, eu acho que é a parte mais bonita da odontologia. E tão pouca gente investe nisso. Então né? é desesperador, porque a gente vê às vezes campanhas de aleitamento materno e tal, e tão pouco se fala que a posição corretinha para a criança amamentar, ela sentadinha, narizinho desobstruído. Eu sou apaixonado por isso, assim, acho que a parte mais bonita mesmo da odonto é essa... Você dá essa orientação essa também. prevenção. Gestante vai ao consultório, vai receber essa orientação. Eu acho fantástico. Eu acho isso é muito legal. E, infelizmente, quando são tantos os exames que a mulher já tem que fazer, né, para ter uma gestação segura, saudável, que não seria nada muito absurdo ela ir ao dentista, né, fazer esse acompanhamento antes de engravidar para ver se está tudo bem. Durante a gestação, porque muito se fala que gestante não... Se falava antes, um mito muito grande, né? Gestante não pode ir ao dentista. Então, os procedimentos, dependendo da fase da gestação, você tem que ter uns cuidados. Tem anestesia específica, né? Sim, tudo isso. Mas a questão da prevenção, o que a gente recomenda é que lá no 7º, 8º mês... Faça uma consulta. Isso, 1 horinha, né? Um pouquinho distante ainda do parto, para gestante bem tranquila ao consultório, ouvir as orientações, isso é... Dá para perguntar de chupeta, o nenê que vai preferir chupar o dedo, que aí também não tem como você tirar, né? Todas essas orientações podem ser dadas por a outra área da odontologia, que é a pediatria, que também é uma área fantástica. Linda. Uma área linda e que não é para deixar a criança com trauma de dentista, porque é o profissional que vai nos acompanhar ali com muita frequência, né? O correto seria irmos ao dentista a cada 6 meses. Né? Sem dúvida nenhuma. E fazendo isso, o pessoal fala, mas Denise, olha, o investimento é muito grande, né? Se for a cada 6 meses, acredite, fica mais barato. Sem dúvida nenhuma. Né? Você tocou num ponto fundamental. Fica muito mais barato. Agora, para encerrar o programa, a gente tem uns 2, 3 minutinhos. Você mostrou aqui o aparelhinho. Como é que higieniza o alinhador? Escova de dente comum, né? A única orientação que a gente não, que o paciente não passe pasta de dente, porque ela tem o abrasivo e aí ela pode despolir um pouquinho o alinhador, ele aparecer um pouquinho mais na boca. Então use um enxaguatório e pasta de dente, escova de dente comum, sem problema nenhum, para higienizar. Também não vai usar tanto tempo assim, né? Não, 15 dias, 15 você está trocando. Você troca. Agora, eu falei aqui no programa, ele não é mega rígido e ele não é super flexível. Mas se você quiser, ele abre. Se você fizer força, ele abre, deve quebrar, né? Não é para fazer essa força também, porque ele tem um objetivo de tensão aqui, né? Isso, ele tem um limite, né, que ele pode receber dessa tensão, é uma flexibilidade que a gente Dá para chama. perguntar tudo isso. Eu seria a paciente que ia te perguntar tudo isso. Agora, por exemplo, você colocar no bolso e sentar em cima, ele vai deformar e aí... não vai dar mais para usar. Exatamente. Aí o que você tem que fazer? Se você estiver em tratamento, você vai colocar o aparelho que você estava utilizando anteriormente. Porque você vai usar uma sequência, né? Se você tiver algum dano com o terceiro aparelho, por exemplo, você vai estar com o segundo guardado, a gente sempre dá orientação para você guardar o aparelho anterior, recoloca o segundo, avisa o dentista e o dentista vai definir a conduta. Vamos para o quarto ou vamos refazer o terceiro? Isso vai depender um pouquinho de outros detalhes. Tem um casezinho que você vai colocar simples no que case. Você pode guardar. Então, normalmente eu dou 2 cases, um que ele vai usar no dia a dia para transportar o aparelho, colocar na bolsa, né? E um ele deixa em casa com o último aparelho guardado. Legal isso de ter 2, porque o que você já deve ter tido de paciente que embrulhou em guardanapo e foi pro lixo, não é brincadeira, né? Erro número 1 aí, embrulhar no guardanapo, realmente. Erro número 1 de embrulhar no guardanapo, porque guardanapo isso é o mais frequente. Muito bom. Vou passar os contatos aqui, então, do doutor. Eu sei que você também adorou o nosso bate-papo. É uma pena que o tempo vá passando muito rápido mesmo. www.clinicasíntese.com.br. Anotem direitinho, porque tem um TH. Então, clinicasíntese.com.br.
Se você não conseguiu anotar, me pergunta que eu vou ficar feliz de poder te ajudar. Tem um outro site também do aparelho que você viu aqui, que a doutora Chayenne explicou pra gente, www.treeshape.com. Tree de 3. Então escreva o número 3 e a palavra shape.com. Do jeitinho que está escrito aqui na sua tela, treeshape.com, você vai encontrar lá e eu vou ficar feliz também de poder te ajudar com essa informação lá na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Aliás, pode continuar sugerindo temas, eu tô sempre de olho nas redes sociais e fiquem atentos, porque às vezes a gente fala sobre o tema que você sugeriu, mas não necessariamente esse vai ser o tema do programa, tá? Então a gente fala abordando algo às vezes mais amplo. Então assistam aos programas que com certeza as dúvidas vão ser sanadas. Dr. Luciano Wagner Ribeiro, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui, volte sempre. Ô, Denise, foi um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo. Obrigado. Tá ótimo usando o seu aparelho invisível que não dá pra ver. Fico boba de ver isso, porque ele tá aqui falando com a gente, realmente não parece que tá. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.